Então, o que eu pensei para hoje? Eu quero falar sobre trigo e joio, a diferença entre aparência religiosa e vida transformada, tá? Porque alguém já viu o joio de perto? Já viram o joio? Já pegaram na mão? É bem parecido com o trigo. É bem parecido. Você pega, assim, um cacho, né? Um raminho de trigo, um raminho de joio, é bem parecido. Para mim, o joio ele é um verde mais escuro, assim, quando eles estão verdes, né? Mas ele é bem parecido. E só vai ter uma diferença, que um vai dar fruto, outro não. O trigo dá fruto e o joio não dá fruto. Não é? E Jesus falou que na igreja tem o trigo e o joio, que é dois tipos de crentes, porque eles estão na igreja. Um vai dar fruto, outro não vai. Então eu quero falar sobre isso, para que a gente possa fazer um negócio mais dinâmico, eu vou pedir para vocês abrirem versículos bíblicos e cada um ler. O que vocês acham? Mesmo no celular, vocês são... Veio de a pé, amor? Não tá chovendo? Mas, dona Fran. Capa de chuva nova. Capa de chuva nova. Da Penélope Charmosa. Lembra da Corrida Maluca? Então vamos lá. Eu vou ler o texto base, que é Mateus 13. Mas depois eu vou precisar que alguém leia João 15, verso 4 e 5. Quem poderia depois, no momento oportuno, ler João 15, verso 4 e 5? Quem que se habilita? Pode ser você, Gil? Depois, hoje eu queria, Maristela, eu fiquei tão feliz que hoje vai ter Tito. Aí eu queria que o Tito estivesse aqui. Podia mudar o estudo, botar esse estudo para terça que vem, só pro Tito tá aí. Não. O Tito vai assistir, será? Você faz ele assistir quando chegar em casa? Ô Tito, poxa, era para você. Então, Maristela, você vai ler Tito 1,16. João 15, verso 4 e verso 5. Tá? Lá no momento que eu pedi, aí você vai lembrar que é você, tá bom, Gil? A Maristela vai ler Tito 1,16. Tia Lu, você quer ler? Mateus 7. Daí você vai ter que pegar o celular dela? Vai ficar muito juntos? Não, vai ficar... Você vai ler depois o Mateus 7,16, tá bom? Ô Diego, lê Filipenses 2,14. Bruno, quer ler, Bruno? 1 Coríntios 10,10. Nossa, é muito texto, gente. Eu falei que o estudo era pequeno. Exagerei. Francine, você vai ler Hebreus 12, 14. Aí eu vou lendo os outros, não importa. Tito 1,16. Tá? Eu aviso vocês, não tem problema. Vamos lá, vamos ler Mateus 13, do 24 ao 30, que é a parábola do joio e do trigo, só para fazer sentido, tá bom? Jesus lhes propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, eu gosto dessa parte aqui porque tem um drama na parábola. Ele fez certo, ele semeou a boa semente. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Por isso que eu digo, e aí às vezes vocês pegam no meu pé, mas eu digo que tem gente que foi Satanás quem colocou dentro da igreja, que é o tal do joio. Tem gente que é um incômodo dentro da igreja, mas é crente. É fuxiqueiro, só fala da vida dos outros, é mandinguento. Fica assim, tomara que dê errado. Né? Tem gente que vibra quando é errado. Entendeu? Mas quem que é o inimigo que foi de noite lá? Satanás. E o joio é o... Então tem gente que é, né, o joio. Verso 26. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? Estavam dispostos a arrancar o joio. O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Quando que é a colheita? A morte ou o arrebatamento. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros, porque o patrão é Deus, direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio, amarrem-no em feixes para serem queimados, que é o inferno. Mas recolham o trigo no meu celeiro, que é o céu. Eu gosto dessa parábola. Essa parábola tem um peso dramático, tem o inimigo agindo, e é muito parecido com
a igreja nos dias de hoje. Por favor, né? Não leve pro lado mal, assim, tipo, mas tem gente... Claro que tem gente boa e tem gente ruim, em todos os segmentos. Todos os segmentos. Tem gente boa, gente ruim. Tem gente bem intencionada, tem gente mal intencionada. Tem gente que é crente de verdade, tem gente que não é. Tem gente que está na igreja só por uma oportunidade. Ou de aparecer, ou do network que ele vai fazer. Essa é a verdade. Essa verdade a gente já sabe. Então o que acontece? Muita gente está no campo, mas nem toda essa gente pertence ao reino. E essa é a verdade. Porque o que pertencia ao patrão? O trigo. Ele comprou semente do trigo. Ele mandou plantar o trigo. O trigo pertencia ao patrão. Mas junto com o trigo tinha o joio, uma outra semente que não pertence a ele. Essa é a máxima do estudo. Jesus mostrou que o joio cresce ao lado do trigo e por um tempo a semelhança engana. A gente olha para as pessoas e a gente não sabe quem é joio e trigo. Por esse é o perigo da gente julgar. Entendeu? Eu já errei muito no julgar. Eu vou contar um testemunho do papai e da mamãe, não é Emerson? Do Everton e da Dani. Quando a gente veio aqui em Chapecó, a gente começou a fazer o estudo e a gente congrega ali na Batista. E o Everton e a Dani são da Batista. E um dia o Everton... Eu sempre achei a Dani, ela tem a cara fechada assim, né? E o Everton é um queridão, mas... Um dia apareceu o Everton e Dani no estudo. Aí eu olhei aquele casal da Igreja Batista ali, eu falei, o que esses caras vieram aí? Não convidei? Eu na minha cabeça. O que eles estão fazendo aí? Sabe se eles vieram sondar o que eu estou fazendo? Não é? O que eles estão... Entendeu? Porque na minha cabeça eu já julguei. Eu já falei, joio aí, ó. E aí quando você conhece, aí você fala, é trigo. É trigo. Entendeu? Então às vezes a gente corre o risco, né, e comete o erro de julgar pela aparência. Quantas vezes eu já julguei pela aparência? E todas elas eu julguei errado. Todo mundo, quando eu julgo mal, né? Todo mundo que eu olho e falo assim, não presta, eu vou lá e o cara presta. Eu sempre erro nesse julgamento. Aí eu aprendi, parei de julgar. Parei de julgar. Desde jovenzinho. Chegava um cara jogar bola no campinho, eu era criança, eu via o cara e falei, ixi, não presta, não vale pra nada. Virou meu melhor amigo. Até hoje me manda mensagem no Facebook, eu nem tenho mais assim no Facebook. Manda mensagem no Facebook. É isso. Às vezes, você precisa entender que a semelhança tem que esperar crescer para ver quem vai dar fruto ou não. Primeiro ponto aqui, são 4 ou 5 pontos. Nem todo mundo que está no campo é trigo, tá? Nem todo mundo que está na igreja é crente. Concordam comigo? Ok? Lá em Mateus 13, do 24 ao 30, fala sobre isso. Mas no 36 em diante, Jesus dá uma explicação sobre a parábola. Eu vou ler para vocês a explicação. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa e, aproximando-se deles, os discípulos disseram, explique-nos a parábola do joio e do campo. E Jesus respondeu, o que semeia boa semente é o Filho do Homem, que é ele. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será o fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão para o seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, Jesus dá a parábola e depois Jesus dá a explicação que se encaixa bem nos dias de hoje. A igreja visível reúne pessoas, mas só Deus sabe quem são os seus. A gente olha uma multidão, a gente não sabe quem é servo de Deus e quem não é. A não ser que você conviva com a pessoa. Aí você convive com a pessoa, você sabe das boas obras, você sabe da fidelidade, você sabe do seu caminhar, e você fala, não, é servo de Deus. É aquela velha história do copo com água, se esse copo fosse transparente, né? E alguém colocar um sachêzinho de sal e mexer muito, até dissolver completamente, e aí você pegar e olhar, você não sabe se a água é potável, né, água doce, ou se é uma água salgada, você não sabe. Você só vai saber se você provar. Tem gente que você olha, tem roupa de crente, tem cabelo de crente, vai na igreja com Bíblia de crente, diz amém igual crente, não é? Quando vê uma coisa feia, fala, tá amarrado igual crente. Tá com aquela linguagem, os verbetes evangélicos na língua, na ponta da língua, mas quando você vai olhar no fundo do coração, você vê que a pessoa não presta. Quando tem a chance de mostrar que é crente, acaba mostrando o oposto.
não é? Que é a velha máxima que eu sempre digo, quando você teve a chance de provar que você era crente, você perdeu a chance. Não é? Tem a história de uma família da nossa igreja que a gente gostava muito, muito queridos, muito próximos. Aí a mãe brigou com uma gerente de uma loja, a gerente da loja era crente da igreja. Aí, em vez do irmão, sabe que a mãe é meio tantã, meio espavatada, sabe? A mãe acusou a gerente de roubar a carteira dela, e ela perdeu a carteira em outra loja. Depois a outra loja ligou, falando, não, dona fulana, só perdeu sua carteira aqui. Aí ela pegou e criou uma situação, falou, não, eles combinaram de levar a carteira na outra loja só para dizer que eu sou louca. Olha, que... E o filho sabe, o filho conhece a mãe. Vocês conhecem a mãe de vocês? Vocês sabem dos defeitos, das qualidades? O filho conhece a mãe. Chega pra mãe e fala, mãe, tá, mãe, mãe, graças a Deus que achou tua carteira. Entendeu? A gerente aqui é lá da igreja, irmã. Não, o filho foi pra cima da irmã da igreja, arranjou uma briga, não sei o quê, babá, fizeram um bafafá, aí me chamaram, aí queriam sair da igreja, e não sei o quê. Daí uma hora eu cheguei e falei assim, pera só um pouquinho. Na hora que Deus deu uma confusão para vocês provarem que vocês são crentes, foi a hora que vocês perderam a chance de provar. Que ser crente no culto, todo mundo é. Levantar a mão e falar amém, todo mundo fala. Cantar louvor, chamar Deus de pai, todo mundo chama. Mas na hora que o pau tá comendo lá fora, é ali que tu tem que provar que tu é crente. Aí tu mostra que tu é joio, tu não é trigo. Na hora que você tem que mostrar que você tem fruto, você chacoalha o galhozinho e você não tem fruto nenhum, porque o joio não dá fruto. Quem dá fruto é o trigo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o primeiro ponto é esse. O segundo ponto, o trigo se conhece pelo fruto, não é? Lá em Mateus 13, 26, diz assim, e quando as plantas cresceram e produziram frutos, também apareceu o joio. Então o trigo se conhece pelo fruto. Tia Lúcia, Mateus 7, 16 ao 20. Isso. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Entendeu? Você conhece o joio, no caso pela ausência dele, né? Porque o joio não dá fruto. Porque esse texto que a gente leu de Mateus 7 é sobre os falsos profetas, e os falsos profetas produzem frutos maus, não é? Então você conhece falso profeta. Nossa, eu já conheci muito falso profeta, muito, muito, muito. Tem uma fase da minha vida que eu pregava muito no Nordeste. E aí pregava em cidadezinhas do interior da Bahia e ficava em hotéisinhos baratos, porque as igrejas são pequenas, pobres, não tem condições. Às vezes a gente pagava o próprio hotel para pregar. E eu cruzei com muitos pregadores itinerantes nesse processo de viajar. Pregadores que saíram da Universal, pregadores que saíram dessas igrejas de campanha, e eles andavam com sacos de utensílios para fazer campanha. Aliancinha ungida, cruzinha com óleo, frasquinho de água do Rio Jordão que ele enchia na torneira do hotel. Gente, você não consegue trazer uma castanha do exterior. Chega no aeroporto, a Anvisa ali, os órgãos, a Anvisa, né? Pega, os caras conseguem trazer água do Rio Jordão, pedra do Monte Moriá, oliveira do Monte Gerizim. Eles conseguem não passa a garrafinha d'água, você não consegue entrar com a garrafinha d'água mineral no voo. Não passa, você tem que jogar no lixo. Mas eles trazem litros e litros de água do Rio Jordão, né? Mas por quê? Porque a minha mãe falava que enquanto tiver uma lona estendida, tem um palhaço contratado. Essa é a verdade. Enquanto tiver um crente inocente que acredita que aquilo é um objeto de fé, vai ter um charlatão ganhando dinheiro nas custas da inocência da fé. Mas eu conheci muitos falsos profetas. E aí esses falsos profetas, eles eram pregadores pentecostais e com avivalistas e oravam em língua e marchavam no altar da igreja. Mas no hotel eles assistiam filme pornográfico. No hotel, às vezes a gente chegava, o Railton e eu, que era meu assessor que viajava comigo, o cara tava com a menininha na porta do hotel, passando a mão no queixinho e se engraçando com a menininha para levar a menininha pro quarto. O pregador. Então assim, você olha para esse cara,
Você conhece o fruto dele. Porque o que a pessoa vende no altar é um produto. Quem é a pessoa de verdade quando ninguém está vendo? Quando as câmeras desligam, quando... Quem somos nós quando as pessoas não estão vendo? William Shakespeare falou uma frase muito legal, que o caráter do homem é medido por coisas que ele faz quando ninguém está vendo. É assim que se mede o caráter. E aí pense, se ninguém que está vendo, tem um Deus que está vendo. Então eu acredito, eu vou melhorar a frase de Shakespeare e vou dizer que o caráter espiritual de um homem é medido por coisas que ele faz quando só Deus está vendo. Quando só Deus está vendo. Quando ele poderia ter se apropriado de algo e ele não se apropriou. Quando alguém deu troco a mais e a pessoa nem viu, e ele podia ter levado o troco a mais, e aí ele... Tem uma história legal fui pregar numa igreja quadrangular pequenininha, e aí o pastor, toda a igreja, dá uma oferta pro pregador. O pastor colocou a oferta no envelope, botei no bolso. Não vou ser indelicado de olhar a oferta. Pelo amor de Deus, oferta é oferta. Se eu trouxer um presente pra você e você não gostar do presente, você finge que gostou e joga fora, em casa. Mas você não vai olhar na minha cara e falar, ai, uma caneca? Entendeu? Não vai reclamar, né? E aí, cheguei em casa, fui abrir o envelope, tinha uma bolada de dinheiro. Pro tamanho da igreja, tinha tipo R$2.000. Imagina! Eu era pastor de igreja local, naquela época eu sabia quanto era R$2.000. Na hora eu liguei pro pastor. Falei, pastor, da igreja quadrangular aqui de Realeza. Pastor Milton, pastora Tereza. Pastor, ó, eu acho que a tesoureira, que era filha dele, que era a Sônia, ela colocou o dinheiro do culto no envelope e me deu. Porque não era certo fazer isso. Falei, então me dá conta da igreja que amanhã, primeira hora, não tinha Pix naquela época. Amanhã, primeira hora, eu vou no banco e deposito. Ele falou, mas quanto tem no envelope? Eu falei, tem tanto. Ele falou, não, é isso mesmo. Mas por quê, pastor? Não, ó, a oferta que a gente levantou para você é R$500, por exemplo. Não sei se era esse valor. Mas eu coloquei no meu coração de ofertar R$1.500. Tá, amém, aceitei. Mas se fosse um erro da igreja, a primeira coisa que me doeu no coração, eu falei, meu Deus do céu, o temor, Deus vai me matar se eu ficar com o dinheiro da igreja. O medo, não é nem temor, é pânico. Bom, moral da história, ele foi para a convenção estadual da quadrangular, sorteava um carro na convenção estadual, sortearam o carro, o número não estava lá no ginásio. O pastor que tinha o número estava nas lojinhas comprando, passeando, e a regra era, tem que estar aqui. Aí todo mundo, sorteia outro, sorteia outro. Sortearam o outro, ele ganhou o carro. Ganhou o carro 0 na convenção. Que legal, né? Daí ele me ligou todo feliz. Sabe aquela oferta? Sei, ganhei um carro. Falei, glória a Deus. Mas é a questão de você poderia falar, ai, que bom, R$2.000. Nem aí se foi a tesoureira que errou. Podia. Eu não duvido que tenha gente que não faça isso. João, capítulo 15, verso 4 e 5. Quem tá com o João? O Giovanni. Tá com o João aí, Giovanni? Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar frutos por si mesmo. Olha se só. não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Uau. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Vocês não podem fazer nada. É isso. O trigo se conhece pelo fruto. Você olha para aquela pessoa tem testemunho. Sempre tem um testemunho para contar. Sempre tem alguma coisinha que você vê. O que a gente ouviu um testemunho que eu falei que é sobre a Adelaine? A pastora da quadrangular, a gente estava no final de semana em São Miguel do Oeste. Ela foi no Roda Roda Jequiti. Gente, isso aqui, ó. Eu vou contar esse testemunho. Delaine, eu sei que você assiste meus vídeos, tá? Eu fiquei impressionado. A sogra dela foi sorteada e a sogra dela tá enferma, usa balão de oxigênio, acho que é isso. Lembra da Neiva que vinha no projeto? A Neiva vinha no projeto. E aí a Delaine foi para São Paulo. Meu, ela zerou a vida, porque acho que é o sonho de todo mundo. Ela participado, era roletrando antigamente, vocês lembram? Aí depois foi mudando, roda-roda, Jequiti. O sonho de todo ser humano é ir no Silvio Santos, girar ali a roleta do baú, é isso. E ela foi, cara. Cara, ela foi. Aí, qual a letra? A, daí, A de Avon. Não sei o que. B de Boticário. Bom, enfim.
Daí ela falava, e de igreja? Né, pastora, né? Inclusive, na apresentação, ela e o marido são pastores da igreja quadrangular, tal. Fez a propaganda. Bom, moral da história, ela não respondia nada. Antes dela, são 3 caras, ela tava no meio. Tinha um cara antes dela, que o cara manjava muito, ele acertava, ele falava uma letra, dava 4 lá na parede. Ele dava, só que quando dava tudo, parecia que dava chance dele falar, ele passava a vez. Aí vinha nela, ela falava uma letra e dizia tal, aí pam, ganhava. Na outra rodada, a mesma coisa, o cara fazia tudo dela, passava a vez. O outro errava, o outro acertava, ela passava a vez de novo. O outro acertava, na hora do outro falar, ele passava a vez e ela, tal coisa. Eu falei, Delaine, é a prova que Deus estava contigo. Vocês têm que, eu vou botar o vídeo pra vocês assistirem no grupo. Vocês têm que assistir. Eu vou botar o vídeo pra vocês assistirem. Vocês vão julgar isso aí, se não era Deus na vida dela. Eu acho que todo mundo que assistiu, porque falaram que ela era pastora, deve ter falado, ai, só Deus tá puxando brasa pra sardinha da pastora. Cara, incrível. Ganhou 23 mil. Ganhou 23 mil. Por que ela não ganhou tanto? Porque ela não acertava as letras. Que você tem que acertar as letras, vai juntando dinheiro, juntando. Ela só ganhou da rodada mesmo, porque ela chegava na vez dela, ela pam, carimbava. Chegava na vez dela, ela carimbava. Ganhou 20. Aí tem um carrinho também, ganhou 23 mil. Poxa, viajou, ficou no hotel, viajou de avião, conheceu o SBT, ainda ganhou 23 mil. Na verdade, quem ganhou foi a sogra. Mas ali a prova é o testemunho. Por quê? Porque Deus, quem é trigo sempre tem um testemunho. Quem é joio nunca tem um testemunho. Vocês pararam para pensar nisso? Quem é joio, você fala assim, irmãos, quem tem um testemunho? A gente sempre tem um testemunho para contar, uma coisinha ou outra. Você sempre tem. Ah, Deus me livrou, Deus nos trouxe paz e segurança. O joio nunca tem. O joio está lá. Plantado no meio. O trigo está produzindo fruto. O trigo está mostrando fruto. Não, pegaram ou não? O trigo está mostrando fruto, produzindo fruto. Todo mundo está vendo, ó, Deus está agindo na vida dele, Deus está fazendo com ele alguma coisa. Deus está dando para ele uma oportunidade. Deus está abençoando a vida dele. Deus está... Né? E o trigo, e o joio? O joio está lá, ó. O joio está agarradinho assim, ó. Esperando pra você ver, cara. Ó o joio, ó o joio. Vocês acham que eu tenho... Ó o joio. Acho que eu tenho sementinha. Só sugando ali, sugando as coisas. Água, não entrega nada. O terceiro ponto é, o joio espiritual vive sem santidade e sem arrependimento. Por isso que ele é joio. É aquele crente do... Eu já fui inquirido por crentes, deblaterado, como dizia Fernando Collor de Mello. Como dizia, não, como diz, está vivo ainda. Está vivo ainda. Deblaterado com o irmão, de que o irmão falou assim, mas você acredita em dízimo? Eu falei, tá na Bíblia, irmão? Mas tá no Velho Testamento. Eu falei, enquanto o Senhor, meu pastor, tá no Velho Testamento e aquele que habita no esconderijo do Altíssimo tá no Velho Testamento. Tudo de bom no Velho Testamento você quer. Agora, você tem que dar alguma coisa, não, é no Velho Testamento. Ele, não, mas aí você tem que ver. Já entendi, irmão, já entendi. Já sei de que lado você tá, da lavoura. Como assim? Eu falei, não, joio e trigo, já sei qual que você é. O joio sempre quer colocar em xeque a palavra de Deus. O joio sempre quer dizer, mas você acredita que Deus fez Adão e depois fez Eva? Não tinha uma mulher antes de Adão? Claro que não, na Bíblia diz isso aqui. Mas então... O joio sempre tem dúvida da Bíblia. O joio. E os livros que não estão na Bíblia. Livro que nem os católicos aceitaram, tem evangélico lendo hoje. Eu falo, meu filho, tu perdeu para os católicos. Enoque foi o 7º na linhagem de Adão. Enoque. Não existia alfabeto ainda. Não tem como Enoque ter escrito um livro com semântica. É só pensar um pouquinho, mas o povo acredita. Vamos lá, Tito 1,16, em homenagem ao nosso jovem Tito, que hoje não está conosco. Hoje eu me auto-hidratei. 1,16. O 1,15 é o que nós falamos sempre, né? Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Tito 1,15. Nunca esqueça desse versículo. Mas a Maricela vai ler o Tito 1,16. Eles dizem que conhecem a Deus,
Mas o que eles fazem mostra que isso não é verdade. Estão cheios de ódio, são rebeldes e não são capazes de fazer nenhuma coisa boa. Olha, o livro de Tito. Você sabia que Tito era tão ruim assim, o livro dele? Você sabia que Tito era faca na bota? Você sabia? Não sabia. Eu vou ler aqui a minha tradução. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes, reprovados para qualquer boa obra. Estão reprovados para qualquer boa obra. Por quê? Porque o joio espiritual vive sem santidade e arrependimento. Ô, Diego, Filipenses 2, 14 e 15, por favor. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas do mundo. Como luzeiros no mundo. Ou seja, a geração que nós vivemos é uma geração reprovada por Deus, depravada, maligna, mas nós precisamos ser exatamente o oposto. Esse é o contraste entre o joio e o trigo. Não é? Você vai... Eu falo isso, antigamente eu achava que só eu falava isso. Todo mundo fala isso. O que eu vou falar, todo mundo já percebeu. Tem crente de certas igrejas que postam a foto no story com um copo de suco e um pedacinho de pão na Santa Ceia do domingo de manhã, e no domingo à noite posta uma caneca de chopp no barzinho com os amigos. Na mesma timeline, no mesmo... que o story é 20... Na mesma 24 horas do... Entendeu? É tipo Pedro, que Jesus olhou para ele e falou, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja. 4 versículos depois, Jesus olha para Pedro e fala, faça-se de mim, Satanás. 4 versículos depois. É exatamente isso. Como é que a pessoa consegue estar lá, né? Aí desconfie de quem tira foto orando. Primeira regra é essa. Desconfie da mulher que chega pro marido e fala assim, amor, tira uma foto minha. Daí faz assim, ó. Desconfie de quem tira foto do café com Deus. Ah, sacanagem. Todo mundo aqui já tirou. Todo mundo aqui já tirou. Mas, ó, desconfie. Por quê? Porque é exatamente isso. Ele quer mostrar pro mundo alguma coisa. Ele quer mostrar... Mas por quê? Qual é o objetivo disso? Entendeu? Mostrar santidade, mostrar que você é legal, mostrar que você está inserido, que você faz parte do clã, do grupo, né? O sentimento de pertencimento. O que é que está acontecendo? Para Deus, a gente serve um Deus invisível. Se ele é um Deus invisível, convém que ele cresça e nós desapareçamos, diminuamos. E essa é a fala de João Batista quando Jesus aparece no Rio Jordão. Quando as pessoas queriam que João Batista dissesse se ele era Elias, se ele era um dos profetas, ele disse, sou ninguém, eu não sou digno de desatar a sandália de Jesus. Esse é o sentimento, mas o joio não. O joio ele não vive assim. O joio, ele... Vem o quarto ponto aqui, o joio, ele vive buscando ser mais do que Deus, ou concorrendo, ele concorre com o trigo, porque o trigo, ele só busca a santidade. E quando o trigo busca a santidade, ele não quer aparecer. Então há uma concorrência natural. Lá em alguém vai ler Hebreus? 1 Coríntios 10:10. Faltou ele. Eu tô no... Bruno, eu tô no joio espiritual ainda. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Isso aí. A minha tradução diz, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Por quê? Porque é o joio, não é? Espiritual. Francine, lê Hebreus 12, 14, por gentileza. Que agora a gente vai falar sobre a nossa busca de santidade. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por que isso? Porque o salvo, ele não vive de aparência. O salvo, ele não vive de aparência. Ele não espera que você reconheça nele pela aparência. Entendeu? Por que o joio quer se parecer com o trigo? Porque o joio sabe que não tem fruto. Então, na cabeça do joio, ele pensa, se eu ficar perto do trigo, eu vou ser confundido com o trigo. Não é? Se eu ficar perto do crente, eu vou ser confundido com o crente. Não é? Quantos casos aí de criminosos que se infiltram em igrejas, disfarçando-se de obreiros, até de pastores,
Teve um caso, ano passado, se não me engano, o cara era um abusador, tinha condenação no Nordeste, tal. Estava na região metropolitana de São Paulo como pastor, como missionário de uma igreja. Aí, como ele é um criminoso, ele acabou cometendo um crime contra uma menina da igreja. Aí quando pegaram ele, foram ver, o cara já tinha vários... Inclusive, ele tinha condenação por assassinato, por não sei o quê, tinha várias condenações, era um fugitivo da justiça. E estava como pastor de uma igreja. Por quê? Porque se colocou no meio dos crentes, não é? Eu tô vendo alguns vídeos na internet de pastores que estão falando que para trabalhar agora no Ministério Infantil tem que ter antecedentes criminais. E eu tô achando excelente. Aí eu tenho visto gente comentando, então você não confia em Deus. Tá, vai lá e bota teu filho então pros Nardoni e cuidar dele, então. Os Nardoni saíram da cadeia, bota eles e tio da classe infantil no 8º andar do prédio da igreja e bota teu filhinho de 5 anos. Bota teu filhinho de 5 anos pro tio Nardoni cuidar. Pronto, já que você confia em Deus, assim. Não é sobre confiar em Deus e não confiar em Deus, é sobre prudência. O mundo jaz no maligno. É prudência. Tem que ter prudência, gente. Vocês lembram de um vídeo de uma mulher da macumba falando que o melhor jeito de vocês entrar na igreja é no ministério infantil? Porque daí a mulher falou assim, eu já fui de igreja evangélica, ninguém monitora o que se fala na sala das crianças. Eles se livram das crianças para os adultos ficarem no culto. É só a gente pegar e começar a ir nas igrejas e cuidar das crianças. E a gente vai colocar na cabeça delas tudo que a gente quer. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19, diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. Qual que é o selo? O Senhor conhece os que lhe pertencem. Esse é o selo. E mais, afaste-se da injustiça a todo aquele que professa o nome do Senhor. Você professa o nome do Senhor? Diga não para a injustiça. Não seja injusto. Esse é o trigo que busca a santidade. E lá em Gálatas 5, 22 e 23, vocês conhecem, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O fruto do trigo é o fruto do Espírito. Para a gente encerrar, o 5º ponto, nós não vamos fazer a separação, nós não vamos fazer a distinção entre trigo e joio. A gente vai até se tocar assim, tipo, eu acho que essa irmã aqui é joio. Né? Não sei vocês, mas eu tenho esse tique. Tem os joio e tem as joias. Tem que ver se não... Tem que ver... Mas às vezes você fala assim, ixi, o pastor falou, é verdade, aquela irmã na igreja lá é um joio mesmo. Mas é no fim que Deus fará a separação. Mateus 13, como a gente leu, 40. Pois, assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será será no fim dos tempos. E o 41. O Filho do Homem mandará aos seus anjos que juntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal. E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Eu separei 3 frases aqui que eu gostaria que vocês pensassem. Tá? A primeira é, joio e trigo podem ocupar o mesmo campo, mas não possuem a mesma natureza. Joio e trigo podem ocupar a mesma igreja, mas não possuem a mesma natureza espiritual. Concorda com essa frase? A segunda, o joio imita por um tempo. Ele consegue imitar o trigo por um tempo, mas o trigo frutifica com o tempo. Então o joio vai imitando e o trigo vai frutificando. Não se preocupe com o invejoso, vai dando fruto, segue tua vida. E a terceira frase, o verdadeiro testemunho do trigo não é só o que recebeu de Deus, mas é o que Deus fez dentro dele. Porque enquanto nós recebemos as bênçãos de Deus, Deus está fazendo alguma coisa dentro de nós. Deus está mudando dentro de nós. Essa é uma grande verdade, irmãos. A gente vive hoje o tempo da transformação. Eu acredito no meu coração que nós precisamos acreditar na mudança dentro de nós. Deus está me abençoando. Que bom. Mas isso é completamente irrelevante em relação ao que Deus tem que fazer dentro de nós. Deus pode me dar muitas bênçãos. Se não mudar algo dentro de mim, de nada valeram as bênçãos. A grande vitória é aquela que permanece, é aquela que prevalece no último dia, que é o que vai nos levar para o celeiro do Pai, em vez de para a fornalha, junto com o joio. Que nós possamos entender isso, amém?
Todas as bênçãos que a gente recebe possam nos falar, opa, tem alguma coisa em mim que eu preciso aprender com isso. Né? E as provações também. Sempre quando você quiser ser ou imitar um joio, tem um bom trigo no teu lado. Antes, quando tu falou, Procura um trigo. falou assim, perdeu a chance de provar que você Que era é cristão. crente. É. Ontem, lá se olhando, ontem à noite, ela disse, tu viu que deixaram uma sacola de lixo no corredor? Há um fedor ali. Eu disse, não é verdade. Tu tirou foto? Ontem, eu disse, tirou foto. Daí, Levantou se não da é cama. 11 horas da noite, levantei, fui só depois, lá no corredor. Tava lá o lixo, tirei uma foto, disse, não, tem que colocar no grupo, você vê, pelo amor de Deus, podridão na Sim. porta de casa. Eu disse, Aí ela disse, vai dormir, vai incrível. Mas já entrega às 11 da noite. Não, daí ela olhou e disse, não pode ser joio. Ela falou? A Cláudia falou isso ontem ou falou agora? Ah, Pega o lixo, recolhe e leva. Não, mas não, tem horas. Não. incomodava com aquele lixo. literalmente, Cláudia, vai se incomodar por causa de um lixo? Eu disse, tá bom, então eu vou dormir. Peguei no sono, era 2 da manhã. Brabo. Acordou 2 da manhã, foi lá e recolheu o lixo. Recolheu? Ele recolheu o lixo? Não, acordei hoje de manhã, o lixo lá ainda. Mas tem gente que merece, né? Se estiver chovendo, que nem hoje, não pode lá levar, mas levar um podridão na porta. Não, mas uma vez, vocês conhecem onde eu moro, todo mundo sabe onde eu moro. Na janela, assim, Não conhece? é verdade. Na esquininha da Wolf, o predinho na frente. Uma vez a mulher, eu vi quem era, hoje eu vou discutir isso aqui, uma vez tem uma senhora que trabalha numa casa na rua de cima ali, subindo. E o container de lixo é do outro lado da rua. A mulher veio com um saco de lixo, aí veio na marquise debaixo do prédio assim, em vez dela atravessar a rua e colocar no container, ela colocou o saco de lixo na frente da porta do prédio. Dá pra acreditar num negócio desse? Não é de acreditar. Aí a minha vontade Era ser joio naquele é pegar o saco de trigo, pegar o saco de lixo e levar na frente da casa da patroa dela, onde ela trabalha, e colocar na porta. Devolver o lixo. Isso. Mas daí eu tava descendo, Brincadeira. com o meu saco de lixo. Aí eu aproveitei, peguei o dela e levei. Peguei e levei. Eu sei. Mas essa é a chance que a gente tem de provar que nós somos trigo e não somos joio. Vamos orar. Bom trigo no lado. Vamos orar. Você deu sorte, tem um trigo do lado. Se é um joiozinho do teu lado, ela fala, isso mesmo, amor. Bate na porta. Isso aí. Aí vamos ampliar o estudo aqui, ó. De repente, 2 estarão numa cama, um será levado, o outro ficará. O trigo foi levado, o joio ficou. Tu ia ficar e a Cláudia ia ser levada. Olha a Cláudia. Abraçado com lixo ainda. O Giovanni ia abraçar o lixo e Abraçado com lixo. ia pro inferno. Não. Mas deu tudo Não, certo. pior que tudo que às vezes ele fica ali me cutucando. Ai, meu Deus. Eu acho que vocês estão assistindo aí, vocês não estão ouvindo, mas tá tendo um momento aqui. Momento joio e trigo. Começou a suscitar situações no coração de vocês, gente. A palavra encontrou morada, eu fico feliz. A palavra alcançou morada no coração de vocês. Vamos orar. Deus, eu te peço, Senhor, que nós possamos ser trigo. Trigo que produz frutos. E não o joio que é o para-raio dos problemas. O joio que, quando uma praga vem sobre a lavoura, acaba atacando o joio, porque o joio não tem fruto, tem um cheiro forte e acaba livrando a vida útil do trigo. Senhor, que nós possamos ser trigo, que as pragas não nos alcancem, que o mal não nos encontre, que os frutos sejam a nossa resposta de gratidão a Ti, que nós possamos ter bom testemunho e possamos mostrar ao mundo a diferença entre aqueles que vão ser recolhidos e queimados na fornalha inextinguível para nós que seremos recolhidos e guardados no celeiro do Senhor. Meu Deus, que nós possamos dar frutos, não sejamos confundidos com o joio, mas sim brilharmos nas trevas que esse mundo está vivendo. Que essa palavra possa morar no nosso coração e nós possamos nos alegrar com ela em nome de Jesus. Amém. Amém.